Então, a primeira pergunta aqui é: você acha que, diante das perspectivas atuais, o curso de Biologia da UFBA forma profissionais preparados para o mercado de trabalho e sociedade como um todo? Não sei muito bem se você quer dizer com as perspectivas atuais, mas acho assim, a gente tem, para poder responder essa pergunta, a gente tem que pensar se tem algum tipo de indicador confiável sobre o qual a gente possa responder. Tem alguns indicadores, são aqueles indicadores de provas que os alunos fazem depois que eles acabam o curso, né? São aqueles exames de curso. E sistematicamente o Instituto tem tido nota alta relacionada com os alunos. Agora, eu particularmente acho que aquele indicador ele mede muito mais um conhecimento mais enciclopédico do que a capacidade dos alunos do que mede as habilidades dos alunos em resolver problemas ou coisas parecidas, talvez seja o que mais os prepararia para o tal do mercado de trabalho, né? A minha experiência com alunos que acabaram o curso de Biologia está relacionada com os alunos que ingressam na pós-graduação. E o que a gente procura avaliar no aluno que ingressa na pós-graduação, nos exames de ingresso, e depois nas disciplinas que eles começam a fazer no começo do curso, é qual que é a qualidade da formação científica desses alunos. E é importante, seja qual for a atividade que ele vai fazer depois da graduação, não só a pós-graduação, mas se ele for ser professor, por exemplo, que é o interesse mais central de vocês, ele vai ser professor de ciências ou de biologia. É importante que ele tenha uma concepção boa sobre o que significa esse tipo de conhecimento, como ele é produzido e assim por diante. A minha visão sobre a qualidade da formação dos nossos alunos, sobre o que significa ciência, é meio melancólica. Assim. Eu não acho que nós temos uma formação, não acho que nós temos um curso que, pelo menos do ponto de vista do curso atual, que tem uma preocupação específica em melhorar a qualidade da formação científica dos alunos. E eu acho que tem uma opção de evidência de que isso acontece. As disciplinas, a gente tem na grade curricular atividades que são, a grande parte das atividades são disciplinas teóricas e disciplinas práticas. A formação científica depende de que o aluno consiga conhecer o significado do que significa teoria. Isso deveria, de algum modo, estar associado com as aulas teóricas, e ele deveria ter um conhecimento forte, uma formação forte nas questões metodológicas relacionadas com a produção de conhecimento científico, que provavelmente estejam mais enfatizadas nas aulas práticas. Contudo, na minha concepção, as aulas teóricas que a gente tem nos cursos de biologia, não só aqui na biologia da UFBA, mas nos cursos de biologia de graduação em geral, é que as aulas teóricas não discutem teoria. E as aulas práticas não discutem metodologia. As aulas teóricas elas são expositivas e se centram em passar um pretenso resultado final das investigações, que seria a conclusão final sobre os determinados assuntos, dando a ideia de que aqueles assuntos já estão esgotados, que não tem nada mais a ser descoberto, que é um equívoco. E as aulas práticas, sistematicamente, são práticas demonstrativas, ao invés de serem práticas que permitam que o aluno tenha e desenvolva uma formação na prática científica, que é uma prática investigativa, não é uma prática contemplativa e de observação apenas, né? Em ciência você não vai lá e percebe a natureza, você faz perguntas sobre a natureza e planeja modos de observar a natureza para conseguir responder essas perguntas. E esse tipo de procedimento não é desenvolvido, ao meu ver, durante a graduação como uma estratégia central do currículo. E não é estranho, portanto, que quando os alunos chegam ao final do curso, eles não tenham uma visão amadurecida do que significa ciência, de como ela é produzida, de onde vêm as conclusões às quais eles são colocados em contato durante os cursos, de onde elas vêm do ponto de vista histórico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de argumentação teórica. E isso gera problemas que eu acho que são importantes para todas as atividades que eles vão fazer dali para frente, depois que eles se formam. Se eles vão ser professores, eles vão ter que ensinar ciência para alunos que eventualmente vão ter como única instância de formação científica o ensino médio, por exemplo. E aí eles vão passar pelo ensino médio, vão se deparar com uma visão de ciência, que é uma visão enciclopédica, e não é muito incomum que alunos de ensino médio achem uma chatice biologia, porque biologia é uma opção de normas, é uma opção de
nomes de táxons, de estruturas diferentes, e aparentemente sem uma teoria integradora e sem perguntas interessantes. Então, do ponto de vista da atuação de ensino, se o aluno não tem uma formação forte no que significa o conhecimento científico, ele peca, ele deixa de desejar na hora de atuar na sociedade como uma pessoa que vai dar a formação, talvez seja a única formação que parte das pessoas tem sobre o que significa ciência, com decorrências importantes do ponto de vista até da formação de cidadania. A gente vive uma sociedade que é uma sociedade na qual a ciência tem um alto status. Qualquer coisa que acontece no mundo, a primeira pessoa que chama para discutir o assunto é um cientista. O cientista vai lá e desenvolve um argumento, tem um certo tipo de discurso, e dos principais problemas da interpretação do que significa esse discurso é a interpretação de que a ciência chega à verdade e que o que você está falando é ponto pacífico e aquele ponto final, ainda que a gente não entenda muito bem o que ele está falando. Então, isso eu acho que é um serviço importante que pode ser gerado caso os cursos que formam os cientistas não formem cientistas com uma formação sólida do que significa ciência, de modo que eles possam passar, por exemplo, quando eles vão dar aula. Se o aluno que sai daqui não vai dar aula, ele vai trabalhar como técnico, ele vai ter problemas porque a gente não está querendo formar técnico, a gente está querendo formar cientista. Mesmo que ele atue como técnico, eu gostaria que ele fosse um técnico pensante, que seja capaz de criticar as técnicas e pensar nas técnicas e superar as técnicas. E se eles não têm noção, depois da sua formação, sobre o que significa a técnica dentro do contexto de produção de conhecimento, ele vai ter dificuldade de se soltar desse grilhão da ideia de que existem protocolos que devem ser seguidos para responder certas perguntas e ponto final. Quando, na verdade, você tem que pensar sobre os protocolos e pensar sobre as perguntas e desenvolver um protocolo para responder a pergunta é algo bastante complicado. E seria interessante que os alunos, ao longo dessa formação de 4, 5 anos aqui, eles tivessem essa formação. Não tem, né? Pelo menos na minha visão. Em terceiro lugar, se eles saem daqui da graduação e vão resolver, de fato, atuar como cientistas, ingressando numa pós-graduação, por exemplo, o primeiro problema com o qual eles vão se deparar é que eles vão ter que entrar num curso de mestrado, e via de regra ele vai entrar no curso de mestrado tendo que defender um projeto de pesquisa. Defender um projeto de pesquisa significa defender a concepção, o argumento de que ele achou uma pergunta interessante para ser respondida, uma pergunta científica relevante, e que ele sabe como fazer para responder essa pergunta científica. E, estranhamente, durante a graduação, ele não foi preparado para detectar o que são perguntas relevantes. Na verdade, o conhecimento é apresentado como se sequer houvesse perguntas, né? Só existem as respostas dessas perguntas. Se ele não foi treinado para detectar perguntas relevantes, ele vai ter muita dificuldade de conseguir desempenhar esse papel na pós-graduação. E a pós-graduação vai ter que cumprir esse papel, que deveria ser da graduação, de dar a formação básica científica para o aluno, para que então ele comece a pensar no seu projeto de pesquisa. Além de pensar na pergunta relevante, que ele não vai conseguir, ele vai ter dificuldade grande na hora de ingressar no mestrado, ele vai ter que pensar como responder a pergunta. Como ele não teve treinamento que associa a metodologia com a teoria, com os modelos da sua área, ele vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir conceber um protocolo autêntico, novo, necessário para responder uma certa pergunta e seja capaz de responder a pergunta. E aí o que a gente vê, de fato, nos cursos de pós-graduação, e não só no mestrado, até no doutorado, é que os alunos eles ficam completamente perdidos quando eles são deparados com uma tarefa como essa. Eles não sabem por onde começar para conseguir definir uma pergunta que seja relevante, porque eles jamais pensaram no que significa relevância dentro do conhecimento científico. E eles têm uma dificuldade louca de conseguir estabelecer uma metodologia para responder uma pergunta. E, via de regra, eles partem da pergunta para responder a metodologia, partem da metodologia para responder a pergunta, o que é uma inversão do processo. Então, eles fizeram alguma coisa na graduação, fizeram alguma iniciação científica, ou leram algum artigo em que o autor usa uma certa metodologia, e aí eles sistematicamente tentam enfiar uma pergunta naquela metodologia. E aí as perguntas acabam sendo não relevantes, acabam sendo uma repetição de um protocolo para um grupo diferente, para um classroom diferente, para um sistema diferente, e não tem nenhuma chance de dar uma contribuição efetiva para a construção de conhecimento científico na sua área. Porque partir da metodologia para a pergunta é muito ineficiente do ponto de vista de dar uma contribuição bacana. Então, fechando aqui essa primeira pergunta, se o curso de biologia forma profissionais preparados para o mestrado, para o mercado de trabalho e a sociedade como um todo, a minha visão não é muito otimista. Eu acho que não forma. E eu não acho que não forma porque é impossível ser formado. Eu acho que não forma, apesar de ser possível fazer um serviço muito melhor do que a gente está fazendo. E eu acho que não forma em função de tradição. Existe uma tradição de como dar aula,
E a tradição é aula expositiva, aula expositiva, aula prática demonstrativa. Isso foi como os professores aprenderam e, via de regra, as pessoas tendem a fazer aquilo que elas sabem. E elas, via de regra, não param muito para se dedicar a pensar que existe uma outra saída alternativa, porque elas acham que aquela saída é muito boa, porque afinal elas passaram por aquele processo e estão aqui dando aula, né? Então deve ter funcionado para alguma coisa. Mas acho que tem um grande caminho que pode ser desenvolvido para chegar lá.